E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu consegui gabaritar inglês na SpaceX, na ESA, no ITA, no Unicamp, na IAN, como eu consegui bem inglês em várias provas. Muita gente me pediu esse vídeo, então você estava esperando ele, já deixa o like aí e se inscreve no canal porque eu sei que você ainda não é inscrito e a gente está quase batendo 100 mil inscritos. Quando bater 100 mil inscritos vai ter um negócio muito legal aqui pra vocês, então se inscreve aí. Antes de tudo eu quero contar um pouco sobre a minha história com o inglês pra vocês entenderem melhor se eu já era bom em inglês antes de começar a estudar para as provas, para os concursos, ou se eu era ruim em inglês. Vamos lá, eu felizmente tive a oportunidade de fazer curso de inglês, sabe aqueles cursos que a pessoa faz sem ser na escola, fora da escola? Eu tive a oportunidade de fazer curso de inglês durante boa parte da minha vida. Aí você fala, pô Nicolas, então você já manjava de inglês, você já começou a estudar sabendo muito de inglês. Na realidade não. Eu nunca gostei de estudar tudo, principalmente inglês, eu não gostava muito não, então eu não prestava muita atenção nas aulas, e eu sempre fui o cara da sala de inglês que era o pior, que ficava de recuperação, já quase repeti lá um ano no inglês, então assim, eu nunca fui bom em inglês, eu era a pessoa que era zoada por quando ia ler o texto, ficava travando, ficava falando as palavras erradas. Então, eu mesmo fazendo esse curso de inglês por bastante tempo, eu não acabei o curso e nunca fui bom em inglês, eu nunca tive muito interesse em aprender realmente inglês, eu realmente não era bom, eu errava na hora de ler, eu falava um monte de besteira, falava errado e as pessoas ficavam zoando de mim. Eu fiz esse curso até 2018, depois disso eu parei de estudar inglês e só voltei a estudar ali quando eu comecei a estudar para as provas em 2020. Então, minha relação com o inglês ela não era muito legal, não era muito boa. Ali entre 2018 e 2020 eu comecei a assistir alguns filmes em inglês, tentar ver algumas coisas em inglês para ver se eu pegava o inglês. Eu comecei até a melhorar no inglês, mas era o inglês falado, eu continuava péssimo no que a gente tem que fazer em provas, que é basicamente ler um texto e compreender o que o texto estava dizendo. Então entre 2018 e 2020 eu até melhorei em inglês, conseguia me comunicar razoavelmente, ainda hoje me comunico razoavelmente, eu não tenho inglês muito bom, mas eu não conseguia ler um texto direitinho e saber o que ele estava falando, então eu tinha bastante dificuldade na prova de inglês, tanto que vocês podem ver que na prova de inglês da SpaceX de 2019, a primeira vez que eu fiz, eu não fui muito bem, eu não lembro exatamente a minha nota, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês. Então, eu não era bom em inglês antes de começar a estudar para os concursos. Beleza, agora que eu já falei a minha história com o inglês, que é bem parecida com a minha história com todas as matérias, que é basicamente, eu nunca quis estudar, eu nunca gostei de estudar, eu nunca fui bom, não tem nenhuma matéria que eu era bom desde sempre, essa é a minha história com o inglês. Eu quero falar um pouco sobre como é o inglês das provas, porque a gente tem que ter um negócio na cabeça. É diferente você, por exemplo, saber falar inglês, saber se comunicar em inglês e conseguir fazer as provas de inglês que caem nos concursos, nos vestibulares. Então primeiro eu vou analisar aqui como a maioria das provas de inglês são cobradas, tá, na maioria dos concursos, para depois falar sobre como você deve estudar, como é que eu fiz para estudar. Eu já fiz muita prova, tem uma playlist aqui no canal com todas as provas que eu já fiz, tem mais de 40 vídeos nessa playlist, eu já fiz muita prova mesmo, e a maioria dessas provas tem inglês. E o que acontece? A maioria das provas que eu fiz, o inglês, ele é interpretativo, tá? Na maioria delas. Lógico que tem exceção. Por exemplo, a prova da EFON, que é um inglês muito difícil, que eu fui muito mal na prova da EFON em inglês. Tem muitos vocabulários específicos, não necessariamente você vai conseguir aplicar as coisas que eu digo aqui para essa prova, porque é uma exceção. Mas a maioria das provas que eu já fiz é sempre quase igual. O que você tem que fazer? Você vai ter um texto lá, você tem que ler o texto, compreender o que ele está te dizendo e responder as perguntas acerca do texto. Então assim, o que você tem que ter, uma capacidade que você tem que ter muito boa é ler um texto e entender o que ele está falando, porque a partir disso você consegue responder as questões. Então assim, a maioria das provas que eu já fiz, mesmo que tenha algumas que dão alguma ênfase para a gramática, a maioria delas você tem que ler um texto e entender o que ele está dizendo para responder as questões. Então o que eu vou focar aqui é basicamente como que a gente pode estudar inglês para conseguir ler um texto, entender o que ele está dizendo e responder as questões, porque aí você mata a maioria das provas. Por exemplo, a prova da SpaceX, normalmente as questões são todas voltadas para um texto. Sempre tem uma questãozinha que ele fala, qual o significado desse vocábulo. Só que se você entende o contexto do texto, você consegue, mesmo sem saber o significado da palavra, entender pelo contexto. Então, se você consegue entender, ler um texto e entender o que ele está dizendo, você consegue se dar muito melhor na maioria das provas. Isso foi o que eu fiz, porque eu, por exemplo, não estudei muitas regras gramaticais, eu basicamente treinei ler textos e entender o que os textos estão dizendo para fazer as provas. Então, basicamente foi isso que eu fiz, eu não estudei muito regra gramatical, eu não assisti todas as aulas de inglês para pegar todas as regras, porque eu acho que isso vem muito mais com a prática, com você ver aquilo, o contexto daquilo e ver
a utilidade daquilo e meio que incorporar. É tipo quando a gente tá falando, agora eu já vou até entrar em outro ponto, né? É tipo quando a gente aprendeu a falar português. A gente não pegou regras nem nada, a gente começou a escutar o português, escutar as pessoas falando, para começar a tentar falar o português. Eu acredito que no inglês com certeza seja a mesma coisa. A gente vai começar a ver o uso, as coisas sendo utilizadas e vai começar a ver sentido nelas e começar a utilizar também. Então às vezes você não sabe como usa algum tipo de verbo, você não sabe como usa algum conectivo. Quando você escutar muito as pessoas falando, você lê muito as pessoas falando, você vai começar a incorporar aquilo e entender como ele funciona, sem precisar necessariamente decorar uma regra que ele vem antes e que ele vem depois. Então eu acho que faz muito mais sentido você ter contato frequente com a língua inglesa do que ficar decorando regras. Então agora eu já adiantei o que eu quero dizer pra vocês. Você me pergunta, pô Nicolas, como é que eu devo estudar inglês? O que eu recomendo pra você? Tenha contato frequente com a língua inglesa. Ponto. Uma coisa que eu recomendo muito pro pessoal que quer ir bem em interpretação de texto, agora falando da língua portuguesa, é ler bastante. Quando você lê bastante, você tem uma facilidade de ler um texto e entender ele com facilidade, né? Sem precisar ler várias vezes, sem se perder no meio. No inglês é a mesma coisa. Quando você tem contato frequente com a língua inglesa, você consegue entender melhor as coisas e quando você pegar um texto para ler, você começa a entender ele melhor. Então o que eu recomendo para você? Tenha contato frequente com a língua inglesa. Procure ler notícias em inglês. É só você jogar no Google lá, pega alguma página de inglês, BBC News, New York Times, qualquer coisa, você pega lá, pesquisa lá e coloca alguma notícia que você tem interesse de ler e tente ler ela em inglês. Aí você vai conseguir praticar o seu inglês. Aí você fala, pô Nicolas, mas eu não entendo nada, como é que eu vou fazer isso? Você pode colocar lá no Google textos básicos de inglês, uns textos bem basiquinhos, umas coisas bem tranquilas. Você começa a tentar ler eles e tentar entender. Se você não entende muito, tenta dar uma traduzida para você conseguir fazer uma relação ali, mas tenta dar uma iniciada nesse processo. Você fala, pô Nicolas, mas eu não estou entendendo nada. Se você pelo menos tentar fazer, colocar isso como um hábito de você sempre ter contato com a língua inglesa, uma hora as coisas vão começar a se conectar melhor e vão começar a fazer mais sentido. É lógico que se você não sabe nada, você precisa ter, por exemplo, um curso que vá ter aulas de inglês para ele te guiando nesse iniciozinho, porque é muito difícil você pegar um texto do nada e conseguir ler ele sem entender nada. Mas tendo uma noçãozinha breve do que está escrito ali, tipo assim, de o que algumas palavras significam, você consegue ver esses textos bem mais básicos e começar por eles lendo e tendo esse contato frequente com a língua. Então, resumindo a ideia geral, o que você tem que fazer? É ter contato frequente com a língua inglesa. Então, busque ler notícias em inglês, busque seguir, por exemplo, no Instagram, páginas em inglês de notícia, e às vezes vai aparecer um story lá pra você que vai estar em inglês, você dá uma lidinha, pra você ter contato frequente com a língua. Tente usar aplicativos que você vai utilizar o inglês, tente fazer coisas que vão te agregar no que tange ao inglês. Então, sei lá, ler livros em inglês, tente ter contato com coisas em inglês. Aí você fala, pô Nicolas, e filmes e séries, isso vai me ajudar? Então, primeiramente, você vai fazer uma prova escrita, tá? Então você vai ter que ler um texto e entender o que ele está dizendo. Então não necessariamente isso vai te ajudar, tipo, diretamente. Porém é lógico que ajuda. Se você, por exemplo, for assistir um filme, dá prioridade para assistir o filme em inglês, porque aí você vai ter maior contato com a língua e isso vai com certeza facilitar, mesmo sendo diferente o inglês do que o inglês falado, do que você vai escutar com o que você vai ler, mas você vai ter ali maior contato com a língua. Eu, por exemplo, sempre que eu ia assistir algum filme, alguma série, qualquer coisa assim, eu assistia em inglês com a legenda em inglês. Mesmo que eu não entendesse necessariamente tudo que estava sendo dito, isso fazia com que ali eu conseguisse ter bem maior contato com a língua e me facilitava e eu aprendia muito mais. E às vezes, por exemplo, eu não sabia olhando para uma palavra o que ela significava, mas quando eu tentava ler ela, pelo som que eu fazia com a boca, eu falava, pô, eu acho que isso aqui é isso daqui, por já ter escutado alguém falando. Então eu não sabia exatamente o que era a palavra pela escrita dela, por nunca ter lido ela, porém já escutando o som dela, eu conseguia saber o que significava. Então acho que ajuda sim, mas é lógico que você tem que dar preferência a ler, a leitura, porque é isso que você vai precisar fazer na hora da prova. Então vamos lá, o que eu fiz? Eu não tinha um inglês muito bom, mas não era tipo zero, eu sabia algumas palavras. Se eu pegasse um texto básico, eu conseguia mais ou menos ler o texto básico. Se eu pegasse um texto da SpaceX, por exemplo, eu não ia conseguir entender ele direito, porque tinha várias palavras que eu não conhecia, mas se eu pegasse um texto mais básico, eu conseguia, assim, dar uma lida nele e entender mais ou menos o que ele estava dizendo. Então o que eu fiz basicamente para estudar inglês? Eu busquei ter maior contato com a língua inglesa. Eu, por exemplo, esse ano agora de 2022, eu li alguns livros em inglês. Sabe o que eu fiz? Por exemplo, o livro O Pequeno Príncipe, que já tem até um vídeo aqui no canal eu falando dele. Eu já tinha lido ele em português. Eu li ele em inglês também, porque como eu já tinha lido o livro, eu já sabia a história, eu ia conseguir entender muito melhor ele em inglês por já ter lido em português. Então eu li esse livro também. Eu comecei a buscar, por exemplo, quando eu ia assistir algum filme, se eu quisesse assistir um em inglês e eu quisesse entender alguma coisa, eu buscava ver algum filme que eu já tinha assistido antes, porque eu já saberia o contexto e eu estava assistindo ele em inglês. Então eram coisas que eu ia fazendo
para conseguir ter maior contato com a língua e entender o que estava sendo dito, entender o que estava sendo escrito. Outro comentário de como é que você pode fazer para ter contato frequente com a língua inglesa é fazer exercícios, né? Fazer exercícios, fazer simulados, fazer listas de questões. Por quê? Eu, por exemplo, fiz simulado durante a minha preparação todo final de semana. E todo final de semana eu fazia a prova de inglês, eram 12 questões da SpaceX. Então, todo final de semana eu lia pelo menos 3 textos em inglês, porque normalmente são 3 textos na prova da SpaceX, e respondia 12 questões de inglês. Isso fazia com que eu tivesse ali um contato legal com a língua. É lógico, para estudar inglês é um negócio tipo assim, quase diário. Você tem que estudar inglês muito frequentemente para você conseguir evoluir, porque é como se você estivesse aprendendo uma língua. Você escuta ela todo dia, uma hora você vai incorporar essa língua. Então você tem que ter contato muito frequente em inglês. Uma vez na semana não é suficiente, você tem que fazer mais vezes por semana. Mas eu tô falando que eu fazia simulados e eu sempre estava vendo inglês. Mas eu também, durante a minha semana, eu estudava inglês, mas não igual as outras matérias. Eu não parava, vou estudar aqui inglês uma hora, deixa eu ver videoaula. Eu parava para ler alguma notícia em inglês, eu parava para ver alguma coisa. Então, era um jeito de eu estudar inglês um pouco diferente das outras matérias por você estar estudando uma língua, você está aprendendo uma língua, não necessariamente igual a gente estuda o português, que a gente decora várias regras gramaticais. No inglês é um negócio muito mais textual. Só um comentário também sobre ler as notícias. Tem assuntos que me interessam muito, que eu gosto de ler. Então eu sempre buscava nas notícias, quando eu entrava em algum portal de notícia americana, eu buscava ler as notícias de coisas que me interessavam. Então, sei lá, por exemplo, eu gosto de aviação. Eu gostava de pegar, ver se tinha alguma coisa relacionada com a aviação e ler sobre aquilo. Tem várias coisas assim que eu gosto, que eu buscava notícias daquele assunto. Porque é interessante pra mim ler aquilo, então não era uma coisa chata, era uma coisa legal de fazer e ainda estava em inglês. Então eu sempre buscava ler coisas que me interessavam em inglês. É uma coisa que eu recomendo que você faça também. Às vezes você quer muito ler um livro, mas você fala, pô, esse livro não tem nada a ver com estudos, eu não sei se eu vou ler ele não. Pô, tenta ler ele em inglês, porque aí você vai estar fazendo uma coisa inevitavelmente relacionada com o estudo, porém assim, sem você ficar com aquele negócio, putz, eu não tô aqui estudando. Então, tem várias coisas que eu recomendo que você faça em inglês, porque isso vai te ajudar muito. Agora eu quero só fazer um comentário de um negócio que me ajudou bastante, mas isso daqui é só um comentário mesmo. O que eu fazia na hora da prova que me ajudava em inglês, que eu não sei se vai funcionar com você, mas você pode tentar pra ver se funciona. Eu não sei como é com vocês, mas quando eu ia fazer prova de inglês, tinha dia que eu tava inspirado, então que eu lia um texto e entendia tudo, parecia que eu, nasci nos Estados Unidos, mas tinha dia que eu li e parecia que eu não tava entendendo nada. E uma coisa que me ajudou a conseguir, assim, incorporar ali na hora da prova pra ler o texto e entender, é um pouco antes de começar a prova de inglês, eu começar a pensar em inglês. Então, assim, eu tava, por exemplo, fazendo algumas questões de matemática na prova da SpaceX. A próxima matéria que eu iria era inglês, eu pegava e começava a pensar em inglês. Tipo, agora eu vou fazer inglês, só tudo isso pensando em inglês. Porque, sei lá, parecia que eu entrava num ritmo de raciocínio em inglês, que quando eu pegasse os textos pra ler, tava muito mais fácil de eu pegar eles e ler. E outra coisa que eu fazia bastante também, isso mais como estratégia de prova, logo que eu começava a prova, na hora de folhear a prova, né, eu lia os títulos dos textos em inglês, pra eu ter uma noção do que eles iam falar, pra eu conseguir já pensar um pouco sobre isso, e às vezes me facilitar na hora da compreensão. Então essas são só duas dicasinhas assim que eu lembrei, que eu fazia. Você pode testar pra ver se você acha que são boas ou não. Então vocês podem ver aí que eu não era muito bom em inglês, vocês viram a minha nota na SpaceX, eu não era bom, mas eu conseguia ir estudando melhorar. Isso vale para todas as matérias. Eu estudei matemática, consegui melhorar, gabaritar na prova da SpaceX, estudei inglês, consegui gabaritar na prova da SpaceX. Então se você se dedicar, se você estudar qualquer matéria, você consegue aprender sem dúvidas, tá? Então o que eu quero passar de mensagem final nesse vídeo é estude, foque, não fique com esse negócio, pô, eu não consigo aprender, eu tenho uma barreira, não sei o que. Você consegue sim, é só você se dedicar que você consegue, a gente consegue fazer o que a gente quiser, é só a gente ter foco e determinação, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, e se você ainda não viu como eu gabaritei matemática na prova da SpaceX, clica aí e vai lá, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? Então, um beijão, se inscreve aí pra batermos 100 mil inscritos, valeu!